Olá pessoal, eu sou o Júlio, professor de rádio jornalismo. Hoje eu vou falar com vocês sobre podcast e trazer algumas dicas bem breves, bem rápidas, mas que para que vocês já possam iniciar essa experiência, tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é explicar o que é o podcast, tá? Podcast ele não é simplesmente gravar um áudio e deixar lá hospedado na nuvem ou no site, etc, tá? O podcast ele é uma forma de distribuição e consumo de conteúdo em mídia sonora. Então ele tem que estar disponível de maneira tal que as pessoas que estão inscritas naquele podcast recebam as atualizações. Para isso a gente precisa usar alguns aplicativos, programas e plataformas para deixar ele hospedado e para que as pessoas que utilizam os agregadores de podcast, né, os programas de streaming de áudio como Spotify, Deezer, possam receber essas atualizações e escutar o podcast que vocês disponibilizarem. Então vamos para as dicas, tá? Dica número 1. Você precisa entender que existem 4 etapas na produção de uma mídia sonora. Tá? A etapa de produção, a etapa de gravação, a etapa de edição e a etapa de distribuição daquele conteúdo. Vou falar rapidinho sobre elas e como produzir cada uma delas. Então, primeiro a etapa de produção. O que é a etapa de produção? É a etapa onde você prepara tudo o que você vai querer no seu podcast. A primeira coisa que você precisa definir é qual vai ser o formato do seu podcast. Ele vai ser um programa de mesa redonda com várias pessoas debatendo um tema? Ele vai ser um programa de reportagens? Ele vai ser um podcast de entrevistas? Então, definido o formato, você vai criar um roteiro para aquele formato. Tá? O roteiro tem que ser uma coisa simples, mas que oriente quem está fazendo o podcast do começo ao fim. O que é que vai ser dito, em que momento vai entrar cada material que você preparou. Até para fazer esse vídeo com vocês, eu preparei um roteirozinho. Eu não utilizei o editor de texto, que é o mais apropriado, né? Uma página no Word com alguns modelos que tem de produção de roteiro, mas eu fiz alguns tópicos que eu preciso seguir para poder me orientar na produção desse pequeno vídeo para vocês de dicas. Então essa preparação inicial ajuda vocês a conseguirem chegar na etapa de gravação e edição sabendo o que é que precisa, o que é que vai ser necessário entrar em que ordem. Tá? Então, primeira coisa, definir o formato, produzir um roteiro. Gravação. Gravação é uma parte importante do seu podcast, porque nem tudo se resolve na edição. Tá? Então, muita gente tem gravado usando, por exemplo, o celular. Qual é a limitação do celular em relação a isso? O microfone do celular ele tem uma sensibilidade muito grande para ruídos. Ele pega som de todas as direções. O que é recomendável? Tentar simular isso aqui, ó, essa espuminha que tem no microfone. Como é que você vai fazer isso? Você pode pegar uma coisa simples. Uma bucha. Você corta essa parte dela, envolve o microfone do celular, pega o celular, o microfone geralmente está posicionado na parte de baixo. Você vai colocar essa espuma envolvendo aqui. Ela vai permitir a passagem do som e vai reduzir a quantidade de ruídos que vai entrar no microfone do celular. Se você tiver um microfone, pode ser um microfone barato, desde que ele tenha uma entrada que possa ser conectada no celular ou no computador, tá? É melhor. Tá? Mas se você for gravar com o seu celular, tenta fazer esse macete para reduzir a quantidade de ruído. Outra coisa importante, procurar ambientes pouco ruidosos. Então, você vai gravar no quarto da sua casa, tenta procurar um lugar que não tenha muito eco, né? Geralmente um lugar onde todas as paredes estão lisas, ela vai produzir algum tipo de eco. Tenta procurar um lugar mais silencioso, fora do vento, evitar ao máximo ambientes externos, não são lugares apropriados, a não ser que você esteja fazendo uma entrevista na rua, alguma coisa do tipo, tá? Outra coisa importante, aproveita o recurso de envio de áudio pelo celular. Dá para utilizar com um mínimo de qualidade e incorporar aquilo no seu podcast. Então você vai fazer uma entrevista, não pode ir até o local, até porque está muito difícil fazer essas entrevistas presencialmente agora em razão do isolamento social, quem pelo menos está respeitando o isolamento. Então o envio de áudios ele é muito, muito bom de ser utilizado. Outra coisa que acontece bastante, a gente pode fazer uma pesquisa por áudio na internet. Às vezes tem uma fala de alguém que eu quero incorporar, aconteceu um determinado evento, esses áudios estão disponíveis. Você consegue recuperar esses áudios e utilizar também no seu podcast. Essa semana eu escutei um em que a jornalista conseguiu um áudio, não conseguia entrevistar uma determinada pessoa, mas ela tinha dado uma entrevista para outra, para uma emissora, e aí ela conseguiu utilizar aquele áudio
para incorporar no material ficou muito bom e resolveu o problema de acesso à fonte direta. Então são dicas que a gente pode ir utilizando, né? O material que está disponível na internet. É importante que a gente cite a fonte, tá? Não vamos esquecer de dizer onde é que esse material foi encontrado, tá? Principalmente para a gente que trabalha com jornalismo, a gente precisa mostrar de onde é que a informação está vindo, para que essa informação não tenha um caráter duvidoso, né? Então, recolhido todo esse material, você organiza ele lá na sua pastinha no computador, porque aí você vai editar. Dá para editar no celular? Dá para editar no celular. Tem vários programas que cortam e colam trechos do áudio, tá? Eu particularmente prefiro um programa de computador porque ele tem mais recursos e ele não é difícil de ser utilizado. Eu sou um pouco resistente a usar alguns programas de edição de áudio no celular, mas tem gente que faz a contento, né? Qual programa que eu gosto de usar no computador? Eu gosto de usar esse programa aqui. Eu vou levantar aqui um pouquinho o microfone para ver se dá para visualizar um pouco melhor. O programa chama Audacity, tá? O Audacity, você tem uma facilidade muito grande de fazer edição de áudio com ele. Você pode abrir o programa e importar os áudios direto para cá. Eu vou fazer um exemplo aqui, eu vou importar os offs de uma reportagem e as sonoras da reportagem. Uma das sonoras, tá? Então ele é muito simples, ele vai fazer o processo de importação desse áudio. Vocês vão ver que ele vai construir aqui duas formas de onda. Um que é dos offs do repórter e outro que é da entrevista que ele coletou. Como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Esse aqui é o primeiro off do repórter, tá? Todo ele é muito simples. Você marcou, deletou, colocou o cursor no local, ele já vai indicar onde é que vai entrar. Então se eu tenho aqui um áudio começando nesse ponto, tá? Eu posso simplesmente pegar depois o trecho da resposta, que está aqui no comecinho, copiei, Ctrl C, os mesmos comandos que a gente usa no editor de texto, Ctrl C, marquei aqui no cantinho, Ctrl C, coloquei aqui o cursor onde eu quero que ele entre, Ctrl V. Você vê que ele abriu um espaço e colou ali a sonora. Quando eu for escutar esse áudio, você vai ver que ele vai terminar a fala do repórter e já vai entrar na fala da sonora. E assim a gente vai colando sucessivamente os áudios até chegar num formato final desse áudio. Terminou essa parte de edição, ele também tem outras ferramentas, tá? Redução de ruído, equalização do volume do som para que as vozes não fiquem muito disparatadas, né? Uma muito alta, outra muito baixa. E são recursos muito simples de serem usados, o programa é todo em português, é um programa gratuito, roda em Linux, roda em Windows, roda em Mac. Tem versões, tá? Se não der para usar esse, tem outros programas gratuitos para celular, mas o princípio da edição é o mesmo, é cortar um trecho, colar com outro, evitar que haja aqueles espaços muito grandes de silêncio entre uma fala e outra, para que não se perca o ritmo, né, do andamento daquele áudio. Terminei, eu vou lá, exporto aquele conteúdo e vou ter um arquivo de áudio para ser utilizado no meu podcast. O que falta agora? Falta eu hospedar esse áudio numa plataforma que faça a distribuição desse conteúdo. São várias plataformas de hospedagem de áudio, tá? Tem o Spreaker, tem o SoundCloud. O Spreaker ele é bem funcional, mas ele é todo em inglês e é muito limitado do ponto de vista da capacidade dele. De toda forma, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser conhecer. O SoundCloud é bem antigo, um site que tem bastante espaço de armazenagem para áudio, mas até pouco tempo atrás ele tinha uma limitação que era o seguinte: ele não fazia automaticamente a distribuição desse conteúdo nas plataformas de streaming e de agregadores de podcast. Então isso a princípio descaracteriza o podcast em si. Ele é um repositório de áudio que você pode ir lá e consultar e baixar o áudio e ouvir, mas ele não faz essa organização e distribuição desse conteúdo. Qual o programa que tem sido muito utilizado agora, que por muito tempo fez bastante falta para quem gosta de podcast? É o Anchor, tá? Que é da empresa que produz o Spotify. O Anchor ele tem espaço ilimitado para você fazer o upload e ele já faz a distribuição em algumas plataformas de streaming, como o próprio Spotify e outras, e te dá os links para você fazer a distribuição em outros agregadores de podcast. Os agregadores de podcast tem vários, tá? Tem muitos. Eu gosto muito do Castbox, mas também tem o WeCast,
e outros que são bastante utilizados pelas pessoas, eles têm um cardápio de podcasts muito grande e ele consegue fazer essa distribuição na medida em que as pessoas vão lá e se inscrevem e podem consumir esse conteúdo. Então eu vou deixar os links dessas plataformas na descrição do vídeo. São poucas dicas, são dicas muito rápidas. Quando a gente tiver a oportunidade, a gente aprofunda um pouco mais a produção desse material. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e quaisquer dúvidas vocês podem comentar no próprio vídeo, ok?